Nós estamos na linha com o doutor Moisés Cohen, que é o diretor médico da Federação Paulista de Futebol. Ontem o doutor Cohen participou do nosso Seleção Jovem Pan à tarde, conversando com uma equipe de esportes da PAN, e eu mandei uma mensagem para o doutor Moisés Cohen, pedindo que ele participasse do nosso Esporte em Discussão, nessa abertura do programa, quando já anunciamos aqui, doutor Cohen, a paralisação do campeonato sem data determinada para voltar. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento, essa decisão, como é que a coisa funcionou e chegaram a essa conclusão, como o senhor teve participação nisso, evidentemente. Boa tarde, doutor Moisés Cohen. Oi, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, amigos aí da mesa em discussão. Eu acho que o assunto é bastante polêmico, haja visto aí os diversos temas e os diversos enfoques que pode se dar ao tema. Mas eu acho que à medida que as coisas vão acontecendo, realmente é o que você falou. A gente tem que se basear em parâmetros. Os parâmetros que a federação tem utilizado são únicos e exclusivamente baseados nos dados do Ministério da Saúde, que é quem detém as informações. Informações do tipo, está havendo um aumento de tantos casos em tanto tempo, ou seja, uma velocidade de alastro do negócio, a ponto de você tomar medidas mais radicais ou menos radicais. Então, eu acho que a gente está fazendo as coisas baseada muito na informação do Ministério e no bom senso. Eu acho que essa decisão da federação foi uma decisão inteligente, importante, juntamente com os clubes, porque eu acho que não basta a federação simplesmente falar, não vai ter mais nada. Então, amanhã você pode ter uma retratação e falar assim, olha, mas eu não tenho dinheiro aqui para pagar o atleta porque você suspendeu. Então é de comum acordo, é um consenso de que tem que parar em prol da saúde pública, antes de mais nada, antes de qualquer interesse por trás disso. Então acho que essa foi a decisão. E por prazo indeterminado? Sim, porque tudo tem um momento, né? A gente tem uma ideia hoje, a gente está numa situação mais privilegiada talvez até do que a própria Europa ou China, porque lá já está, a gente já tem um desenho de como a coisa andou. Só não sabemos se pelo fato de estarmos no hemisfério sul, país tropical, será que o vírus tem um comportamento diferente, por termos temperatura diferente? A gente não sabe, não há nenhuma evidência científica que pudesse nos dizer que aqui vai ser diferente. Então, as informações que nós dispomos hoje são as informações do que efetivamente está acontecendo na Europa. Então, a Itália, Espanha, agora a Áustria, a Alemanha. E aí as coisas vão acontecendo de tal sorte que já não é mais foge ao controle. Enquanto você tem o indivíduo que chegou na viagem de tal voo, você consegue rastrear isso, agora a disseminação já é comunitária, ou seja, você já não consegue saber de onde veio. E é por isso que os cuidados acabam sendo maiores à medida que vão aparecendo mais casos, né? Entendi. Nós estamos aqui com o Mauro Betting, com o Flávio Prado, com o José Manuel de Barros. Mauro, a sua pergunta ao doutor Moisés Cohen. É sempre um prazer falar com o senhor, doutor. A respeito... Um grande abraço. A respeito da questão, digamos, meramente esportiva, é uma questão absolutamente menor, mas tem a ver. Porque a gente teve o jogo até agora. Aliás, teremos hoje o jogo em Campinas, o Derby Campineiro. O atleta se expõe a um risco maior pela troca de fluidos. Não é um risco, embora seja atleta, tenha condição física melhor, etc e tal. O atleta não está muito exposto numa condição de jogo, não só de futebol, mas de outros esportes, doutor? Mauro, eu acho que a pergunta é pertinente, mas eu acho que mais do que o atleta, se nós levarmos em consideração que o atleta é um indivíduo que tem saúde plena, esse caso que teve de um atleta aí que vocês acabaram de falar com 23 anos, é a exceção da exceção, essa não é a regra. Epidemiologicamente, baseado nos fatos, a gente sabe que o grande público que tem que temer mais é acima de 60 anos, mas esses atletas, eles justamente são vetores, ou seja, nós na federação estamos emitindo, por sugestão do próprio presidente Reinaldo, uma cartilhazinha para os atletas e para todos aqueles que militam ao redor dos atletas, dando orientações que, embora ele se sinta muito bem, que ele esteja muito bem, e não necessariamente ele vai contrair isso durante um jogo, claro, cabe a profilaxia, em vez de dar mão, em vez de dar abraço. Claro que cabe, obviamente que sim, mas isso não é o mais importante, na minha opinião. O mais importante é que ele, ao sair do jogo, do treino, aí vai com os amigos em alguma reunião,
ou eventualmente uma balada, lugar fechado, ou um barzinho fechado, aí sim é que mora o perigo, porque ele passa a ser um vetor, a hora que ele chega em casa, dá o beijo nas crianças, ou nos pais, ou nos avós, aí que a coisa pode complicar. Então, eu acho que o problema é muito amplo, é realmente muito amplo. Se a gente for ser rigoroso, em qualquer momento você pode estar contraindo o problema. Então, é o que eu tenho falado. A gente, além dos cuidados locais, fecha aqui, fecha ali, para de campeonato, eu acho que tem que ser feito um trabalho, a mídia tem feito isso de uma maneira muito ampla, muito boa, é uma mudança cultural. Então, eu, por exemplo, estou hoje no meu consultório aqui, em todas as salas tem um álcool gel. Vem o paciente que dá a mão, em seguida álcool gel para poder examinar o paciente. Examinei o paciente, álcool gel. Quer dizer, são medidas que parecem supérfluas, mas que no fundo, eu acho que é isso que realmente vai ajudar a diminuir a velocidade dessa disseminação do coronavírus. Flávio Prado também conversa com o Dr. Moisés Cohen, que é o diretor médico da Federação Paulista de Futebol. Diga, Flávio. E é um prazer enorme falar com o Dr. Moisés Cohen, amigo de todos nós há muitos anos. Dr. Cohen, qual o sentido de ter o jogo hoje à noite? Não, eu acho que isso, na verdade, se eu não me engano, é portão fechado, né? Acho que não é portão fechado. É como eu acabei de falar, quer dizer, eu acho que o problema do jogo, do ponto de vista de saúde, eu acho que esse não é o grande problema. Eu acho que pode ter outras implicações, mas em relação à saúde, quer dizer, vai ter o jogo, já estava planejado, é uma decisão que os clubes tiveram. Eu não tenho elementos médicos de saúde para dizer, não, é um crime ter esse jogo. Mas que também que não é o jogo só, Flávio. Esses indivíduos, depois que acabar o jogo, hoje já está no dia. Mas amanhã ele tem que voltar para a concentração, tem que treinar, está em grupo, eventualmente eles moram lá nos alojamentos. Então, eu acho que essa é a prevenção. O fato de ser hoje à noite, eu acho que isso não é algo que vai ser, não é algo tão agravante, entendeu? Até porque deve ter outras causas aí que, do ponto de vista de saúde, eu não tenho elementos para dizer, não tem que fazer o jogo hoje à noite. Nosso José Manuel de Barros. Bom, doutor, a gente está falando de paralisado o campeonato, não tem jogo. Mas e os treinamentos, o trabalho interno do clube? A federação dá uma orientação, os clubes que decidem, já decidiram, ou os clubes. O campeonato está suspenso, mas ainda não está paralisado até certa data. Existe dúvida? Tem que treinar? Não tem que ficar em alerta, de repente volta o campeonato? Em relação aos treinamentos, doutor? Eu acho que a gente não pode, obviamente, ingerir no dia a dia de cada clube, mas cabe sim o comitê médico da federação, nós estamos elaborando, está elaborado, já está sendo apenas finalizado, como uma cartilha objetiva para o futebol. Então, isso nós vamos fazer. Obviamente que, volto a dizer, se o clube resolver que tenha treinamento, tomando os cuidados do contato, da salinha, tudo isso é muito relativo, é evidente. Mas eu não acho que a gente eu não posso interferir no dia a dia de cada pessoa, eu posso orientar, eu vou dar todos os elementos, olha, não agrupem, não acumulem, mas a gente não tem força, eu pelo menos como médico não posso chegar para um clube e falar, olha, manda todo mundo para casa, para tudo, porque cada clube é uma empresa, mas eu acho que a gente tem que orientar, é o que nós estamos procurando fazer, orientar boas práticas para evitar que esse processo possa complicar mais ainda. Doutor Moisés, pelas informações do Ministério da Saúde, o senhor tem razão, o Ministério detém as principais informações, né? Quer dizer, recebe uma carga maior de informação e depois distribui. O pico do coronavírus aqui será no finalzinho de abril e na primeira quinzena de maio. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, está marcado para começar dia 3, né? Quer dizer, 3 de maio. Então, se essa informação for confirmada, e deve ser confirmada, porque deve ter informações mais profundas do que aquela que nós temos agora, isso pode impedir o início do Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, pode ainda estar impedindo, em função dos dados, a volta do Campeonato Paulista, até lá, que já deveria ter terminado. Tudo isso, claro, passou sobre a mesa de quem decide, do senhor, do pessoal da diretoria, dos clubes. Quer dizer, essa informação é importante, né? Porque se nós vamos ter um grau maior de problema até a primeira quinzena de maio, e depois é que a coisa pode começar a baixar,
o campeonato ou a temporada terá sérios problemas. Claro que são problemas menores do que com relação à saúde das pessoas. Mas é um enfoque que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. E na verdade, eu acho que essa previsão, realmente é uma previsão, ela não é estática, é uma coisa dinâmica, né? A decisão não é minha, eu sou apenas um médico e dou opinião médica e isso é discutido à mesa para que todos, então, possam ter o consenso. Mas justamente quando você citou o Ministério da Saúde, como é uma afecção de comunicação obrigatória, o Ministério vai ter esses gráficos da velocidade do processo. Quando a curva atingir o cume, o pico, e começa a baixar, então, de acordo com o quê? Número de casos por tempo, por horas ou por dias, aí é o momento de nós pensarmos a planejar com um pouco mais de eficiência, um pouco mais de segurança, essa volta dos campeonatos. Eu acho que nesse momento é tudo muito embasado em informações hipotéticas, porque a gente não sabe no Brasil como isso vai acontecer. Se for como está acontecendo na Europa, provavelmente o que você acabou de afirmar é o que irá acontecer. Mas eu acho que tem que esperar, não dá, é muito dinâmico. Essas notícias, elas são muito modificadas. Eu cheguei a falar isso ontem a você. O que a gente está informando hoje, pode ser que amanhã mude, como mudou. Pode ser que depois de amanhã mude de novo. Então, eu acho que vai valer muito a observação e o bom senso de todos nós, né? Entendi. Diga, Tebas. Olha só, Vanderlei, né? A informação é do jornalista Arnaldo Ribeiro no UOL de que o Luan do Corinthians está com suspeita de coronavírus. O presidente do Corinthians, o André Sanches, agora há pouco na Federação Paulista de Futebol, teria dito isso às pessoas de que o Luan, jogador do Corinthians, portanto, está com suspeita de coronavírus. O senhor tem essa informação, doutor Moisés? Não tenho, não sei. Não. Entendi. Doutor Moisés, um grande abraço, obrigado pela gentileza por nos atender aqui ao vivo no nosso Esporte em Discussão. Muito obrigado a todos, obrigado. Obrigado, doutor Moisés.